Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Na aula anterior, você viu que quando instalei o TypeScript tanto local como globalmente, eu pude utilizar o comando tsc. Tá, mas o que significa esse comando? Significa TypeScript Compiler, o T de Type, S de Script e C de Compiler. Esse comando, como o nome já diz, serve para compilar um arquivo TypeScript, ou seja, com a extensão .ts, para um arquivo JavaScript, com a extensão .js. Porque no nosso projeto, nós vamos sempre utilizar o arquivo com a extensão .js e não ts. Eu só crio arquivos com a extensão .ts para gerar um arquivo JavaScript, que daí sim, através desse arquivo, é que vai fazer toda a funcionalidade do meu sistema. O ts é somente para criar um código, tendo tipagem, enfim, trabalhar de um jeito diferente. Porque o resultado dele vai ser um arquivo normal, um arquivo com a extensão .js. Vai ser esse arquivo que eu vou utilizar no meu projeto. No caso, são esses arquivos que eu vou utilizar no meu projeto, com a extensão JS. Mas para compilar usando somente esse comando, eu preciso passar alguns outros comandos junto com o tsc. Se eu vier aqui no terminal e colocar tsc, somente isso, olha só o tanto de comando que aparece junto. Aparece coisa pra caramba, olha só. E claro, cada um desses comandos tem um porquê de existir. Então, na hora que eu for compilar, eu vou utilizar o tsc junto com outros comandos para fazerem o que eles precisam fazer. Mas só que na próxima aula, eu vou mostrar para você que você não precisa utilizar esses comandos aqui diretamente no terminal. É só criar um arquivo de configuração e pronto, mas isso é assunto da próxima aula. Então, você viu que ele mostrou os comandos que posso usar com o tsc. Mas se eu quiser compilar um arquivo em específico, vamos supor que seja o test.ts dentro da pasta SIC. Então, para compilar esse arquivo, para transformar ele em um arquivo .js, eu coloco o tsc, o caminho até esse arquivo. Vamos lá. Eu vou criar aqui a pasta SIC. Dentro, eu vou criar um arquivo chamado test.ts. E só vou colocar um function test. Somente isso. Por enquanto, não vou trabalhar com tipagem, nada disso, porque ainda não chegamos nessa parte. Vai ser uma coisa bem simples, bem comum. Function test, onde eu só vou colocar aqui um return test. Pronto. Somente isso. Agora, para compilar esse arquivo, para transformá-lo em um arquivo com a extensão .js, eu venho aqui e coloco o tsc, o caminho até esse arquivo, sic test.ts. Pronto, olha só. Compilou e gerou aqui um arquivo test.js, com todo o conteúdo do arquivo test.ts. E uma coisa que você pode achar estranho, pelo menos trabalhando aqui no VS Code, é o seguinte: se você tem um arquivo TS aberto e o arquivo JS aberto, ambos têm o mesmo nome da função, em um deles vai aparecer Duplicate Function Implementation. Mas isso aqui é somente porque tem os dois abertos. Posso fechar e já assumiu o erro. Então você viu que eu compilei para o arquivo test.js. E se eu tiver mais arquivos .ts dentro de SRC e eu quiser compilar todos de uma vez? Utilizando o comando aqui do terminal não tem como, utilizando o tsc não tem como. Mas na próxima aula eu vou mostrar que com o arquivo de configuração eu consigo fazer isso muito facilmente. Infelizmente não, você vai ter que passar cada um deles para o TS. Ficando assim, se eu criar mais um arquivo aqui, test1.ts, olha só. Aqui vai ser function test1, test1. Agora eu venho aqui e vou colocar sic test.ts e sic barra test1.ts. Agora ele vai compilar os dois. Mas você não concorda comigo que isso aqui é muito trabalhoso? Seria muito interessante se eu pudesse colocar o tsc e ele compilar tudo. Isso vai ser o assunto da próxima aula. Quer dizer, não especificamente isso. Vai ser eu criando um arquivo para as configurações para compilar, onde nas configurações eu posso colocar eu vou poder compilar todos de uma vez. Você vai entender melhor na próxima aula. Então, mas calma, que na próxima aula você vai ver sobre o arquivo de configuração do TypeScript. Eu vou te passar como fazer isso e muito mais bem facilmente. Agora eu quero compilar para um diretório diferente, ao invés de ser sempre para o diretório onde o arquivo está, porque eu compilei e sempre compilou para o mesmo diretório. Eu quero compilar para um diretório diferente. Então, eu quero compilar para um diretório totalmente diferente. Eu utilizo o comando altdir. Eu vou colocar aqui o tsc. Veja que tem aqui o altdir. Está aqui, ó, specify an output folder for all emitted files. Então, vem aqui e coloco o tsc. Vai ser sic barra test1.ts
altdir. Agora vai ser, vamos supor, dist, o diretório dist. Oit não, é altdir. É tsc, não ts, é tsc. Olha só, ele vai criar um diretório dist e compilou aqui para dentro. Legal, né? E agora se eu quiser compilar o outro também, sic barra test1.ts. Pronto, vai compilar os dois lá para dentro do diretório dist. Espera aí, tá, é teste. Perdão, teste. Tá aqui, ó, compilou os dois para o diretório dist. Então eu posso colocar essa flagzinha aqui para falar para qual diretório eu quero compilar. Você com certeza já percebeu que o comando tsc tem vários outros ajudantes, os helpers, as flags, para compilar os arquivos TypeScript da melhor maneira possível. E se você quiser ver em detalhes cada um desses comandos, é só entrar nesse site aqui, ó, no site oficial, que tem todas as opções para trabalhar com o tsc, com o Command Line Interface. tsc Command Line Interface, ou seja, para trabalhar diretamente aqui no terminal. Tem tudo isso aqui, ó, que é exatamente o que está aqui, ó, na hora que eu coloco o tsc. Por exemplo, se eu quiser somente testar a compilação sem gerar o arquivo JS, eu uso o comando noemit. Ele não vai emitir, não vai gerar um arquivo .js. Eu venho aqui, eu vou deletar esses dois. Eu vou deletar isso aqui também, eu venho aqui, delete. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ser --noemit. Olha só, não compilou. Então ele testa para ver se está funcionando o comando, se está funcionando certinho e não emite. Se está tudo funcionando certinho, ele não emite. Olha só que interessante. Então posso trabalhar com o noemit. Se eu quiser que o código compilado não tenha comentários, eu uso o comando remove comments. Então se eu vier aqui, ó, colocar no teste normal. Se eu colocar um comentário meu, vai ser my comments. Daí eu venho aqui no meu terminal e coloco. Vai ser --no comments. É no plural? É, no comments. tsc no comments. Espera aí, é remove comments, perdão. Remove comments. Ele vai remover os comentários do arquivo. Veja que agora aqui, ó, não tem mais. Tem aqui no teste, mas aqui no teste.js não tem. Mas se eu não colocar esse comando aqui, essa flagzinha, ele gera, tá vendo aqui, ó? Gerou o my comments. Então aquela flagzinha ali, remove comments, ele vai remover os comentários. Outro exemplo curioso, se você quiser compilar todos os arquivos .ts em um único arquivo, .js, use o comando outfile. Porque algumas vezes você quer compilar alguns arquivos e gerar somente um arquivo. Então vem aqui e coloco esses dois, o teste1 e o teste, vai ser para onde? Eu vou colocar aqui o outfile, outfile, vai ser um bundle.js. Então ele vai compilar para um arquivo chamado bundle. Olha só, compilou aqui para um arquivo chamado bundle, onde ele colocou os dois, o conteúdo dos dois arquivos, tá vendo aqui, ó? Legal, né? Olha que legal. Eu posso compilar falando que tipo de import e export dos módulos quero utilizar. O que com certeza é mais usado hoje é o ECMAScript. Então, eu posso falar se eu quero trabalhar com o ECMAScript ou, por exemplo, com a maneira de import e export do Node, que é o CommonJS, se eu não me engano. Se eu rodar o comando tsc, você vai ver que em Module tem as opções para utilizar. Então, eu venho aqui no meu terminal, coloco o tsc. E tem aqui o Modules, olha só, tem aqui o Modules, que está em algum lugar aqui. Modules, não é, eu acho que é module no singular, não é modules no plural. Tá aqui, ó, module, onde eu posso colocar somente o -m. Specify what module code is generated. Eu posso colocar o CommonJS, AMD, UMD, System, mas eu vou trabalhar com qual? Vou trabalhar aqui com o S20 2022, 2020, mas eu vou trabalhar aqui com o ECMAScript 2022. Então eu venho aqui, venho aqui no meu terminal. Peraí, clear. E aqui no meu terminal coloco tsc, module. Eu posso colocar somente -m, porque aqui, ó, ele está falando. Aqui ele está falando que eu posso utilizar somente o comando. Peraí, vai ser tsc, que eu posso utilizar somente o comando -m. Tá vendo aqui, ó? Posso utilizar o comando somente -m ou --module. Então vem aqui e coloco. Vai ser -m. tsc vai ser -m, onde eu vou colocar que eu vou trabalhar com o ES 2022. Tá. Teve
diferença nenhuma, né? Calma, olha só. Eu venho aqui no meu teste, aqui, ó, e vou colocar, vai ser export. Export o quê? Vai ser default. Eu vou exportar aqui o teste, somente isso. Agora aqui no meu teste 1, eu vou importar. Venho aqui, vai ser imports, teste. Aqui, ó, importei o teste. Agora dentro do teste 1, eu posso colocar console.log chamando o teste. Agora olha só, como eu coloquei aqui o ECMAScript 2022, então ele vai continuar da mesma maneira. Eu vou vir aqui, eu vou compilar novamente, vai compilar novamente, utilizando o ECMAScript 2022. Olha só, aqui no teste, o export continua normal. E aqui o teste 1, o import continua normal, do jeito normal, do ECMAScript. Mas se eu colocar aqui o CommonJS, eu acho que é assim que se escreve, né? Eu acho que é. Olha só, então ele deu um jeito de transformar do jeito que o CommonJS ele funciona. Mas eu sempre, claro, trabalho com o ECMAScript. Não tem porquê de eu trabalhar com o CommonJS ou qualquer outro. O único aqui eu uso e tal. Olha que legal. Aqui é o ECMAScript 2022, beleza. Você viu na prática a diferença do código gerado compilado usando os dois tipos. Eu recomendo que use sempre o ECMAScript. Provavelmente será o tipo de modularização padrão tanto no back como no front. O back quer dizer o Node. Eu acho que o Node inclusive já oferece essa opção de trabalhar com o import e export do ECMAScript. Agora, o allow.js permite importar um arquivo JS dentro de um .ts. Mas eu não consigo mostrar tão bem como que funciona o allow.js aqui utilizando o terminal. Eu vou mostrar bem na próxima aula utilizando o comando do TypeScript, o arquivo de configuração do TypeScript. Mas olha só, dando uma explicação bem breve, ele é bem útil quando estamos migrando um projeto JS para um .ts, pois assim permito que arquivos .js sejam importados dentro de arquivos .ts. Então, utilizando o allow.js, eu permito que arquivos .js sejam importados dentro de arquivos .ts. E aqui traço check.js, ele verifica os erros no arquivo .js. Esse será melhor mostrado também na próxima aula quando eu usar o comando, quando eu usar o arquivo de configuração do TypeScript. Mas ele é o equivalente para todos os arquivos do tscheck em somente um arquivo. Por exemplo, aqui, ó, se eu criar um arquivo chamado, vai ser mytest.js. Se eu colocar aqui, ó, isso aqui, tscheck, ele vai verificar, mesmo no arquivo com a extensão .js, ele vai verificar se a sintaxe aqui tá certo. Então eu vou colocar aqui function, vai ser o console.log, vai ser username. Veja que o username não existe, mas se eu tirar isso aqui, olha só, ele não dá erro. Então, eu utilizar esse check.js lá no arquivo de configuração, que vai ser o assunto da próxima aula, ele é como se fosse isso aqui, ó, isso aqui para todos os arquivos que eu for compilar. É bem legal. Isso você vai ver bem em detalhes na próxima aula. O comando target, ele nos diz o quanto precisamos retroceder para dar suporte à sintaxe para o JavaScript ser transpilado. Transpilar é uma mistura de compilar e traduzir. Por outras palavras, é uma ferramenta para gerar uma nova versão de um dado código. Isso aqui eu peguei lá do Stack Overflow. Então ele vai transpilar, esse target, ele vai transpilar, ou seja, ele vai pegar um código já JavaScript e colocar de um jeito, e vai traduzir de um jeito que as versões antigas do navegador vão poder acessar, vão poder ler normalmente. Aqui é aconselhável que use pelo menos a versão de 2019. Por quê? Porque todos os navegadores que atendem pelo menos 0,1% dos usuários suportam todo o 2019. Então, se eu colocar aqui, ó, target, vem aqui, coloco o target, vai ser traço, target. Aqui eu vou colocar o quê? O ECMAScript 2019, esse 2019. Se eu colocar somente TSC, olha só, o target aqui ele fala o tanto que ele suporta. Tá vendo aqui, ó, o target tá aqui, ó. Ele suporta o ECMAScript 3, 5, 2015. Eu recomendo trabalhar pelo menos aqui, ó, até o 2019. Pelo menos até o 2019. Olha só, eu vou colocar aqui no teste.ts, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar const
isadmin igual uma arrow function, esse é um return test, ou return true, enfim. Uma coisa bem besta, mas se eu vier aqui e colocar tsc, vai ser sic barra test.ts e colocar o target, vai ser ES5, se eu não me engano, ele vai dar um jeito de colocar esse código aqui utilizando uma função normal para poder ser lido em todos os navegadores. Olha só, vem aqui, dou um enter. Agora eu vou abrir o teste.js, olha só, transformou para uma função normal. E também se eu utilizar aquele comando, esse aqui, ó, que vai ser const isadmin, vai ser isso aqui, ó. Eu não lembro o nome desse comando aqui, ó. Sinceramente eu não lembro o nome desse comando aqui. Mas espera aí, vai ser teste igual, certo? E agora, olha só, eu vou mandar compilar. Ah, tô no teste.js, né? Perdão. É aqui, ó. Aqui. Você vai ver que na hora que eu for compilar para o ES5, ele vai compilar, quer dizer, ele vai transpilar e vai transformar isso aqui de um jeito diferente. Olha só, isadmin for nulo, isadmin igual, enfim, ele transforma de um jeito que os navegadores eles podem entender, que os navegadores bem antigos eles podem entender, mas se eu colocar aqui que eu vou trabalhar com pelo menos o ECMAScript 2019, vamos ver. Olha só, aqui o 2019 ainda ele não aceita o... Eu esqueci o nome desse comando aqui, ó, isso aqui eu esqueci o nome, como que é? Eu acho que nucoalescing, uma coisa assim, ou não, eu não lembro, de cabeça eu não lembro. Mas se eu colocar o 2020 que tem, vamos ver aqui, o target tem 2020, 2021, então eu acho que 2020, eu acho que ele já transforma do jeito que eu quero. Aqui 2020, eu venho aqui, olha só. Ele já trabalha do jeito que eu quero. Legal, né? Então, na próxima aula, eu vou mostrar como que você cria o arquivo de configuração do TypeScript. E nesse arquivo de configuração, eu vou colocar todas essas configurações que eu mostrei nessa aula. Eu vou mostrar como fazer isso lá no arquivo de configuração, que vai ser o assunto da próxima aula. Valeu, um abraço, deixa o like e até mais.